Tranquilo contigo? Meu nome é Richard, hoje a gente vai conversar sobre os tipos de laje. Vamos começar bem pelo comecinho, definindo o que é laje. A laje é um pavimento ou teto que distribui as cargas da estrutura acima dela para os pilares, que por sua vez distribuem as cargas para o solo. A laje ela é geralmente horizontal e na maioria dos casos é feita de concreto armado, mas a gente vai ver aqui que existem vários tipos de laje e cada uma delas exerce uma função e tem um peso, tem uma carga diferente sobre a estrutura. Bom, então vamos lá. Então vamos começar aqui com o tipo de laje mais comum na construção civil brasileira, que são as lajes de concreto armado. Lembrando que o concreto armado não está segurando faca aí com a mão, né? Concreto armado é quando a gente, junto com o concreto, coloca uma estrutura metálica, feita geralmente de ferro ou aço, para garantir ali que haja resistência o suficiente na nossa estrutura, tá? Enfim, a laje de concreto armado, maciça, ela é muito usada na nossa construção porque ela permite com que a gente faça uma laje tal qual a nossa planta. Ela não precisa ser necessariamente quadrada e às vezes a gente pode até colocar alguns desníveis ou fazer alguns formatos para que mude um pouquinho a arquitetura do edifício. Para a gente conseguir fazer essa laje de maneira com que ela tenha formatos diferentes ou que se adapte ao nosso terreno e planta, ela precisa de uma caixaria. Essa parte da caixaria é uma desvantagem da obra, porque a gente vai precisar de muita mão de obra para fazer toda essa estrutura, toda essa caixa em que o concreto vai ser depositado. Isso pode levar um certo tempo, além do que o madeiramento acaba agregando um custo. E o escoramento é muito delicado. A gente precisa fazer um sistema de escoramento que vai garantir a resistência e esse escoramento precisa ficar lá até que o concreto endureça muito bem e atinja a resistência esperada. Eu escolhi também falar desse tipo de laje primeiro porque eu tô vendo uma aqui, ó, pela janela. Deixa eu te mostrar também. Ó, vamos espiar aqui pela janela. Aquele prédio ali, ó, tá sendo construído com uma laje de concreto armado. É uma laje maciça, eles estão montando a caixaria e nos próximos dias com certeza vai vir um caminhão betoneiro aí para depositar todo o concreto ali em cima. Agora vamos falar sobre a laje nervurada ou laje cogumelo. Esse tipo de laje costuma ser usado em prédios mais altos, em que a planta de cada pavimento pode variar. Aqui, em Balneário Camboriú, ela é muito comum porque geralmente os prédios construídos são bem altos e esse tipo de laje permite uma redução da quantidade de concreto que a gente vai usar. E isso diminui o peso da estrutura, facilitando a construção da fundação e permitindo com que mais pavimentos sejam construídos. Além do que, esse tipo de laje pode gerar um vão livre muito grande, o que deixa a parte interna de cada apartamento livre para ser feita conforme o proprietário desejar. Então a gente pode fazer algumas alterações nela, porque como nós temos vãos livres grandes dentro da unidade, as paredes podem ser colocadas conforme a preferência, conforme o projeto do cliente. Então esse tipo de laje, como você está vendo aqui abaixo, ela tem umas pequenas células, ela tem uns pequenos espaços que justamente reduzem a quantidade de concreto usada. Ela pode ser pré-moldada, o que raramente é usado, porque uma laje pré-moldada acaba sendo difícil da gente elevar e colocar ela em cada pavimento, ou ela pode ser moldada no local com algumas formas plásticas, que é a maneira mais usada também. Para esse tipo de construção, a gente vai precisar de um trabalho de engenharia um pouco mais especializado, porque apesar de já serem normatizadas, a gente sempre tem especificações do local da obra. Então, a gente precisa ter uma mão de obra um pouquinho mais qualificada para garantir que tudo ocorra bem nessa construção. E é claro, quando a gente está falando de prédios altos, a gente precisa de um estudo de engenharia muito mais elaborado para garantir com que a estrutura seja sólida, né? Que a estrutura continue lá firme e forte no seu lugar. Agora vamos para o terceiro tipo de laje, que são as lajes pré-moldadas, treliçadas com vãos de isopor dentro. Esse nome é bem longo, né? Mas eu tenho certeza que a essa altura do vídeo você já está inscrito ou inscrita aqui no canal. Então, por favor, eu te peço essa colaboração. O canal está bem no comecinho, então a tua contribuição aqui seria muito bem-vinda, tá? Então, se puder clicar aí no botão se inscrever, eu ficaria muito grato. Inclusive, te convido a conhecer o meu outro canal sobre controle de pragas, porque eu estou cursando engenharia civil agora, mas eu já sou biólogo há muito tempo. Eu vou deixar tudo aqui embaixo no vídeo, tá? Mas vamos continuar falando sobre essa laje? Esse tipo de laje pré-moldada, ela é muito usada para construções em que precisam ser feitas muito rapidamente.
como é o caso de supermercados, atacados ou galpões industriais em terrenos alugados, em que o tempo de construção acaba gerando um custo adicional. Em um terreno alugado, por exemplo, se tu demorar muito tempo para construir alguma coisa, o teu aluguel continua correndo e tu só está tendo prejuízo. Então, para estabelecimentos comerciais em terrenos alugados, esse é o melhor tipo de laje, porque a gente ganha velocidade na construção e por mais que ela seja um pouco mais cara, porque precisa de equipamentos pesados para manipular essas peças pré-moldadas, isso acaba compensando na velocidade de entrega da obra. Então, para estabelecimentos comerciais e plantas mais simples, a gente pode usar esse tipo de laje. Ela tem uns vãos dentro em que geralmente é colocado isopor, EPS, que é para garantir um isolamento térmico e acústico e com isso garantir economia no acabamento, porque a gente não vai precisar fazer outro tipo de isolamento térmico na estrutura e conseguimos também ganhar com acústica, porque o isopor é um excelente isolante de sons, né? Então, esse tipo de laje é usado em obras rápidas, grandes e geralmente em estabelecimentos comerciais. A desvantagem dela é que a planta fica um pouquinho limitada, porque se você vai chegar lá com uma laje pré-moldada, você não vai poder inventar muita coisa ali na tua estrutura, ela vai ser mais quadradinha, mais uniforme. Então, esse é o nosso terceiro tipo de laje. Bom, agora vamos para o quarto tipo de laje, que são as lajes protendidas, que na minha opinião são as mais interessantes, porque a gente consegue fazer uma laje super fininha, ao mesmo tempo extremamente resistente. Porque dentro dessa laje vão ser passados cabos de aço, e esses cabos de aço vão ser tensionados e eles acabam transformando a força de flexão que a laje está sofrendo em compressão. Então isso aumenta muito, mas muito mesmo a resistência dessa laje, deixando ela também muito leve, porque a gente vai usar pouco concreto. Pouco concreto é uma coisa estranha de falar, mas a gente vai usar uma quantidade menor de concreto e ela vai ficar bem fininha. E às vezes é até chocante o quão fininha a laje fica e ela é extremamente resistente. Ela é muito usada para grandes vãos livres e em prédios muito altos também, especialmente prédios de altíssimo padrão, como os que a gente tem na orla da beira-mar, porque eles precisam ser grandes, né? E a estrutura acaba ficando muito pesada conforme a espessura de cada laje. Como a laje protendida acaba sendo bem fininha, ela consegue ter um peso muito menor, então as cargas da estrutura são menores, além do vão livre ser praticamente do tamanho que tu quiser. Então tu consegue fazer um vão livre muito grande, permitindo adaptações no projeto de interior ali do cliente. Só que é um modelo construtivo altamente tecnológico, que não só envolve mão de obra muito cara, mas como materiais caros também. Porque você não vai poder usar qualquer concreto usinado, você vai ter que usar um concreto com uma baita resistência, com uma resistência muito grande. E toda aquela parte de proteção, quando a gente coloca tensão nos cabos de aço, são feitas por grandes macacos hidráulicos e eles têm um custo não só de aluguel, mas também de transporte, deslocamento, instalação. Então é um processo construtivo bem caro. Ele só é usado em estruturas que também vão ser bem caras. Vãos livres de shopping, que são lugares em que a gente precisa de um espaço amplo, são bons lugares para usar esse tipo de laje, além de prédios altos ou construções especiais em que a gente precisa de um grande vão livre. Então essa, na minha opinião, é uma das lajes mais tecnológicas, ela está sendo cada vez mais usada, especialmente por essas características de diminuição de peso, de carga da estrutura e a possibilidade de criar vãos livres muito grandes, agregando muito valor na obra. Lembrando que quanto maior o vão livre dentro de uma obra, maior é o valor dela. Os vãos livres são extremamente apreciados na construção. Então, queria agradecer a tua companhia até aqui, chegamos ao final do vídeo, muito obrigado por compartilhar esse momento aqui comigo, espero que você já esteja inscrito ou inscrita aqui no canal. Se você quiser saber sobre algum outro tipo de assunto, tiver alguma sugestão, deixa aqui embaixo, conheça o meu outro canal também e qualquer coisa, tamo aí, tá? Um abraço, fica com Deus, uma excelente tarde para você, até mais!